O próprio Flávio Bolsonaro comentou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O senador presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, chamou de, abre aspas, desproporcional e covarde a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que manteve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro com novas restrições. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Flávio afirmou o seguinte ao reagir ao despacho de Moraes, abre aspas, mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra, e está tomando chute na cara de Moraes. O medo de que Bolsonaro ou um Bolsonaro volte à presidência do Brasil tirou completamente a sua condição de ser juiz, fecha aspas. Flávio também disse que Moraes quer vingança e voltou a criticar a atuação do ministro nas eleições de 2022, ano em que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. O senador afirmou o seguinte, abre aspas, o Moraes desequilibrou as eleições de 2022 e tenta interferir de novo em 2026. É descarada a bizarra estratégia de roubar da primeira turma do STF causas que deveriam ser apreciadas pela justiça especializada. Reinaldo. Não sei se você repara que ele continua a botar em dúvida o resultado da eleição de 2022. Eles ainda não se conformaram com o resultado da eleição de 2022, que é o que o Trump fez. O Trump não reconhece que o Biden venceu dele até hoje. E foi por isso que ele ficou tentando o golpe durante 4 anos. O Bolsonaro tentou dar o golpe porque ele achava que ele não tinha perdido a eleição. O Flávio está dizendo, não, olha, nem em 22 aconteceu. Não é? E, portanto, já está colocando em dúvida o resultado da próxima eleição também. Que a essa altura, ele sabe que vai perder. Não é? Então, é uma gente que, como eu costumo repetir, lembrando um francês, é uma gente que não aprende nada e não esquece nada. Né? É muito impressionante isso. E, na verdade, é preciso saber quem está querendo o quê aí. Quem está querendo o quê? O que o Flávio pretende? Né? Eu acho que, desde sempre, ele e os seus pretendiam ver o pai preso, porque eles queriam uma causa. E é isso que os decepciona um pouco a essa altura. Né? O que é que está deixando os irmãozinhos bravos? Vamos ser claros? O Bolsonaro estando em prisão domiciliar, proibido de receber visitas sociais, que não dos advogados, fisioterapeutas, etc. Proibido de falar com Flávio, eles veem o Bolsonaro monopolizado pela Michelle. Aquela que o Flávio disse que não fosse sua madrasta, ele já teria estancado. Escrevi um texto sobre isso, que isso é muito grave, seja do ponto de vista policial, seja do ponto de vista psicanalítico. Né? Precisa ver só se a gente chama a polícia ou o Lacan para resolver. Né? Então, na verdade, a aposta precisava do pai na cadeia. Veja que eles tentaram, muita gente, e eles plantaram essa versão na imprensa, e muitos colunistas caíram. Né? Deram um pretexto eleitoral, o Alexandre voltou a dar um pretexto eleitoral para o Flávio quando o proíbe de visitar. Por que deu pretexto eleitoral? Por quê? Mas deveria não acontecer nada? Eu acho que sempre que se critica uma decisão judicial, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, quem faz a crítica tem que dizer qual é o dispositivo legal que está sendo afrontado. Qual é? O Alexandre está aplicando um dispositivo legal ou ele está afrontando? Em estando afrontando, qual? Que artigo? Que lei? Que código? Que inciso? Tem que falar. Porque senão vira só, eu acho que sim. Não é? E não está afrontando nada. Não é?
Então vamos lá, está afrontando qual? Porque senão fica assim, a frase que eu repito sempre, Leonardo, cotovelo, orelha, nariz, boca, todo mundo tem. Né? E a brincadeira que eu faço, Van Gogh só tem uma orelha, mas era uma opção, não tinha nascido assim. O... E opinião também todo mundo tem, sobre tudo, entendeu? Agora, é preciso ter embasamento técnico. Qual lei Alexandre desrespeitou? Não, ao contrário. Ele aplicou e aplicou com generosidade. Porque com mais severidade, ele mete o Bolsonaro na cadeia. Mas era isso que eles queriam, porque o Bolsonaro na cadeia, aí sim, Bolsonaro na cadeia, ó, Leonardo, segredo de polichinelo, né? Bolsonaro na cadeia botaria do mesmo lado Michele e Flávio. Eles nem precisavam se entender. Não é? Porque é claro que a Michele ia falar, e meu galego, não sei o que e tal. Se bem que até o galego dela, outro dia lá no Ceará, a extrema-direita falou: o galego é nosso. Né? Depois dos neissexuais, tem também os héteros bolsossexuais, que agora querem até o galego da Michele. Só de pensar nisso, o meu sangue vira pó. Né? É isso aí. E ainda nesse assunto, no sábado de manhã, o ministro Alexandre de Moraes vetou a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, a Bolsonaro. Embora Moraes não cite o nome da personagem na decisão, é certo que a solicitação encaminhada pela defesa dizia respeito ao argentino, que já anunciou que estará no Brasil para participar da convenção do PL no dia 25 em São Paulo. Nessa data, pretendia se encontrar com Bolsonaro. Acontece que, na sexta, o ministro havia decidido que Bolsonaro estava proibido de receber visitas sociais por 30 dias. Milei ficou sem Copa e sem visita a Bolsonaro, hein, Reinaldo? Essa foi a Copa, convenha, é uma perda irrelevante. Agora, sem visitar Bolsonaro, essa é a verdadeira dor, não é mesmo, Leonardo? Aliás, o covarde não veio, não foi assistir, né? Diz que foi por motivos cabalísticos, porque ele se converteu a um estranho judaísmo e aí ele não foi. Olha aqui, aliás, foi o tio Rei que deu as duas notícias aqui, tanto a primeira decisão da Alexandre como a segunda. Não foi uma decisão sobre Milei, entendeu? Foi uma decisão, ele estava proibido de receber visita por 30 dias, o Milei vem para a convenção do PL, dia 25, e aí pediu para ver o Bolsonaro, quer dizer, pediu, teu pedido lá, dia 25, uma visita. Mas falou, não, dia 25 está dentro do prazo de 30 dias. Nem foi uma arbitragem sobre Milei, né? Mas agora, você lembrou bem, né? Olha, vendo o que aconteceu aqui no meu bairro, com a derrota da Argentina, parecia assim que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo, né? Eu não sei se é muito inteligente levar Milei para a convenção do PL. Milei na convenção do PL deixa excitados ou deixa excitada a extrema-direita. Será que o conjunto dos brasileiros, o brasileiro comum, vê o Milei, presidente da Argentina, numa convenção do PL e fala, é com esse que eu vou, né? Ainda mais o Milei sendo uma figura, como direi, um tanto bizarra, né? O que ele vai falar? PL, carajo! Flávio, carajo! São escolhas erradas, mas também, Léo, eu tenho dito aqui, eu pretendo, eu quero, obviamente, que os bolsonaristas me ouçam, acompanhem, todos são bem-vindos à ceia do tio Rei, não tem problema nenhum. Né? Agora, no sentido de seguir orientação, não, eu espero que os bolsonaros jamais sigam as minhas análises, assim, no sentido de falar, tá, não, sigam as análises do Paulo Figueiredo, tá? Ele está dando boas dicas para vocês. Paulo Figueiredo, Eduardo, essa gente. Vão ali, vão nessa, vão fundo ali.
né? Inclusive esse negócio de trazer Milei para cá. Porque quando a gente pega as medidas do Milei na Argentina, se, veja só como isso vai muito além de uma visita, né? Pega as medidas do Milei na Argentina. Se o Flávio as admira, é um sinal de que ele pretende implementar algo parecido aqui. Implementar algo parecido aqui significa corte radical nas aposentadorias, corte radical em qualquer benefício, significaria até calote na dívida dos estados, porque o governo federal da Argentina deu calote na dívida das províncias, teve província que precisou inventar moeda para conseguir sobreviver. Corte radical nos serviços públicos. É isso que vai ser feito aqui? Se o Milei vem para cá, como referência do pensamento de direita na América Latina e na América do Sul, é sinal de que o Flávio vê com admiração aquelas medidas. Ou então, não, eu não vejo com admiração aquelas medidas. Tá, e o cara vem fazer o quê aqui? Vem fazer o quê? Hã? Ora, bolas. Hã? Mas, por mim, eu quero dizer o seguinte, que venha, que traga a sua derrota e que traga a sua urucubaca, né? Até porque convenha também, a Argentina, vamos ser claros, tinha uma jogada só. Aqueles que não cuidaram do Messi acabaram se dando mal nos outros jogos. Em algum momento se descuidaram do Messi, a Argentina quase perde para Cabo Verde, naquele que seria o mais espetacular resultado da Terra. E aí a Espanha cuidou do Messi, né? E aí era o jogo de um cara só, né? E mesmo assim quase que ele acerta a bola, né? Acho que foi Menino, o nome do jogador que levou uma bolada na cabeça do Messi. Por Tomou pouco. uma senhora bolada na cara, o Merino.